Cumprimentos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Como falei, nesta noite vamos trazer uma palavra mais breve, mas de grande reflexão para a nossa vida de cristão, que é o necessário. Hoje vamos saber se nós, como estamos produzindo na obra do Senhor ou não. Vamos começar lendo então em Mateus 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus aqui ele está encerrando quase o sermão profético sobre a vinda dele. E ele fala uma parábola aqui, para quando ele estiver prestes a voltar. Versículo 14. Porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Vamos começar a analisar aqui a partir do verso 14, para não fazer uma leitura muito extensa por enquanto. O verso 14, porque isso também é como um homem que partindo para fora da terra. Jesus, ao ressuscitar, depois de 40 dias, ele subiu aos céus e partiu para fora da terra. E antes disso, ele chamou os seus servos, os discípulos, e ele entregou-lhe os seus bens. Jesus, antes de partir, ele deixou todo o conselho, todas as ordenanças para nós, toda a obra que nós temos que fazer para ele, né, para o reino. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu, quando ele enviou o Consolador, ele deu dons aos homens, deu dons à igreja. E a um, ele deu 5 talentos, diz aqui a parábola. E a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, Jesus ele nos entrega através do Espírito Santo dons, talentos, presentes, mas ele dá a cada um segundo a sua capacidade, porque Jesus ele sabe qual é o limite de cada um. E aqui mostra essa diferença. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e ele foi para junto do Pai. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele produziu mais, ele produziu bastante. Ele dobrou aquilo que ele recebeu do Senhor, ele dobrou, fez dobrar. E o verso 17, da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2, ele dobrou também. Mas o que recebera um talento, foi e cavou na terra, e o escondeu, o dinheiro do seu senhor. Ou seja, aquele talento que ele ganhou, esse servo, ele não investiu, ele não fez multiplicar, ele não produziu, ele enterrou o talento. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, quando Jesus vier, e ajustou contas com eles. Jesus ele vai nos pedir contas dos dons que ele nos deu, dos talentos especiais que ele nos deu, e ai daquele que recebeu os talentos, né, irmão, e não está sabendo usar, ou está usando de forma errada, ou está enterrando. Porque tem muitos irmãos que acham que não tem dons especiais, não tem talento, mas todo crente salvo, cristão, ele tem sim algum dom. Ele tem algum talento especial que o Espírito Santo concede a ele. Se tem irmãos
irmãos que têm dons de ensinar, tem outros que têm dons de semestre, de curar, né? Socorros, governos, mas também tem aquele irmão que ele tem um dom especial para visitar pessoas, para visitar presídios, aconselhar, visitar os idosos, os enfermos, os doentes, para simples conversa, para consolar, né? Isso é um dom especial, isso é um talento especial, que não é todo mundo que tem. Não é todo o crente que faz isso, né? Mas para isso somos um corpo com muitos membros e cada um tem a sua função. Então, todo crente ele tem algum dom especial, ele sabe fazer alguma coisa porque o Espírito capacita ele. E o verso 19: E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Aquele servo que o Senhor concedeu a ele 5 talentos, quando Jesus veio, ele apresentou dobrado para Jesus. Ele produziu muito mais, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse-lhe: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Verso 24. Mas chegando também ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado com medo, escondi na terra o teu talento, o dom que me deste. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Ou seja, aquele servo que recebeu um dom pelo menos, né, ele não investiu, ele não produziu, né, ele não fez crescer aquele dom que ele recebeu, aquele talento especial que ele recebeu. Ele não produziu nada para Deus com esse dom. Ele escondeu, ele enterrou o dom. E quantos irmãos, né, quantos de nós, né, às vezes, somos assim também, né? Enterramos aquele dom, porque às vezes a gente pode pensar que esse dom não é nada. Eu queria ter um dom mais exterior, eu queria aparecer mais, né? Eu queria que os irmãos me olhassem assim como se eu fosse mais espiritual, né? Mais espiritualidade. Aquele irmão ali é mais cheio de Espírito Santo, né? Aquele irmão ele cura, aquele irmão ele expulsa demônio. Às vezes muitos irmãos pensam assim, queriam ter um dom assim mais visível, né? Mas às vezes aquele irmão tem um dom especial que ninguém tem, que muito poucos têm, né? Que é o que eu falei, é aquele dom que ninguém quer, né? É aquele talento especial que poucos cristãos querem, que é o de visitar o enfermo, visitar o preso, né? O idoso. Esse dom é muito raro os irmãos que querem ter. E continuando a leitura no verso 28. E o senhor do servo disse: Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, terá mais ainda. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Ou seja, se você não está usando o seu dom, por menor que você ache que ele seja, mas se é do Espírito, é um dom muito importante e é necessário para Deus. Por isso que ele deu a você. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. E voltando ao 28, tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Se nós não fazer, né, a obra do Senhor com o pouco que ele nos deu, que é o necessário, porque diz a carta de Coríntios que o Espírito reparte a cada um como quer os dons, né, para um fim proveitoso.
ou seja, um fim proveitoso. Todo dom, todo talento especial que Deus nos dá para a obra dele é muito proveitoso. Mas se nós não quisermos usar esse dom, por menor que nós achamos que ele seja, Deus ele vai capacitar outro com o mesmo dom e vai dar mais ainda. E o que tem, aquele que está usando o dom e está produzindo, Deus vai conceder mais ele ainda, para que produza mais ainda para o reino. E o verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui já fala do juízo final. Quando o Senhor voltar, né, que é a parábola aqui, para ajustar contas com os seus servos, com a igreja, nós cristãos. Ele vai dizer para esse servo inútil: lançai-o nas trevas exteriores. Olha só que palavra forte essa, hein? E essa palavra ele vai falar para aqueles que estão à esquerda dele, no dia do juízo. Ele vai dizer para aqueles que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, né, servo bom e fiel, né, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que estão à esquerda, sejam os incrédulos, os avarentos, os falsos profetas, mas também tem o servo inútil, né, tem o joio. Tem o servo inútil. Lançai-o nas trevas exteriores. Muita gente acha que o Senhor Jesus é bonzinho, mas ele é bonzinho, ele é muito bom, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é amor, é misericórdia. Mas o Senhor tem olhos como chama de fogo, e diz os Salmos que Deus, que justiça e juízo é a base do seu trono. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. E verdade, bondade e misericórdia vai além do seu rosto. E ele vai executar juízo também contra a sua igreja, contra os falsos cristãos, contra aquele cristão frio. Tanto que ele diz em Apocalipse, a carta para 7 igrejas, porque tu não és frio e nem quente, mas porque você és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus ele não gosta de crente morno, aquele que só fica escondido, aquele que fica só em cima do muro, aquele que não produz nada para o reino. Esse é o cristão morno. É aquele crente que só vai bater cartão na igreja, que só vai no culto lá, ficar sentado, vai orar, né? Mas só que se reunir na congregação, isso faz parte, isso é mandamento, nós temos que nos reunir. Mas só que nos reunir na igreja para cultuar a Deus, isso não é fazer a obra de Deus. Isso é mandamento para os cristãos, né? Nós nos reunir, nos confraternizar, tomar a Santa Ceia, ter comunhão uns com os outros, ajudar uns aos outros, né, com as suas necessidades, e cantar e salmodiar ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E isso faz parte da reunião. Mas agora fazer a obra de Deus é outra coisa. A obra de Deus vai além das 4 paredes do templo, né? A obra de Deus, né, é aquela obra que ninguém está vendo. É você lá no seu trabalho, na rua, ou seja, aonde você estiver, com a sua vizinhança, com seus parentes, com seus amigos, é levando a palavra, é evangelizando, né? É aquela mensagem que nós trouxemos na mensagem retrasada, né? Que é sobre evangelizar, evangelismo, o verdadeiro evangelho. A obra de Deus é essa. No templo faz parte, né, das casas ou qualquer lugar se reunir para congregar, né? Termos comunhão uns com os outros. Mas isso em si não é fazer a obra de Deus. Ficar de porteiro na igreja, isso não é fazer a obra de Deus, né? Mas a obra de Deus vai além das portas do templo. É evangelizar o incrédulo, né? Levar a palavra de exortação, anunciar o evangelho, porque a nossa obrigação não é converter ninguém, né? A nossa obrigação, porque muitos irmãos têm medo de fazer isso porque eles acham que é eles que vão converter a pessoa. Querem levar a pessoa para o templo, para assistir um culto. Mas a nossa missão é apenas entregar a palavra, né? Quem vai fazer o resto é o Senhor Jesus. Porque muitos vão ouvir e não vão se converter. Às vezes, Deus quer que nós preguemos só para testemunho contra aquela pessoa, né? Porque muitos não serão salvos. Por isso que Jesus fala, né, que tem o trigo e o joio. E deixem crescer juntos, né? Para que no dia da ceifa sejam separados.
E no livro e no Evangelho de Lucas também tem uma palavra sobre isso. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. Jesus contando a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou. Este homem aqui que Jesus está contando na parábola, esse é Deus, esse é o agricultor. E dizia esta parábola: um certo homem, que é Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha, a vinha de Deus, e foi procurar nela fruto, e não achou. Verso 7. E disse ao vinhateiro, o vinhateiro aqui é o Senhor Jesus: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. A figueira somos nós, somos a árvore. A figueira somos nós. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. E diz o agricultor ao vinhateiro: corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente? E respondendo o vinhateiro, que faz o papel do Senhor Jesus, disse-lhe ao Senhor: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave e a esterque, adube, e se der fruto, ficará. Mas se não der, depois a mandarás cortar. Voltando no verso 7, mais calma agora. E disse ao vinhateiro, Deus dizendo ao Senhor Jesus: eis que há 3 anos, Deus, de ano em ano, de tempos em tempos, sempre Ele nos sonda, Ele nos olha e vem procurar fruto na figueira, em nós. Ele vem nos sondar, Ele nos olha para ver se Ele acha algum fruto em nós. Deus, Ele olha para a nossa vida, para aquele que se diz cristão, que se converteu, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Evangelho, cremos de todo o coração, a partir daquele momento, de tempos em tempos, Deus, Ele vai procurar fruto em nós. Ele quer saber agora se nós, como cristãos, estamos dando o fruto que devemos dar. E não acho. E Ele diz: corta. Por que essa figueira está ocupando a terra inutilmente? Ou seja, esse crente está sendo inútil. Ele não está produzindo nada. Ele não está dando fruto nenhum. Deus, Ele quer procurar em nós frutos. Frutos de santidade, de piedade, de amor ao próximo, de fazer a obra de Deus, de evangelizar, frutos do Espírito Santo, todo tipo de fruto, né? Por que ele está ocupando a terra inutilmente? E Deus fala: corta. E respondendo Jesus, olha só o que o Senhor diz: deixa este ano ainda, até que eu adube, escave, esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a manda cortar. Esse é o papel do nosso Senhor Jesus, à direita de Deus, que intercede por nós. Aqui, Jesus está fazendo o papel de advogado, que diz, né, a carta de, se não me engano, é a carta de João, que diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus, como nosso advogado, né, se pecares, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus é o nosso advogado diante de Deus, é o nosso intercessor, porque Deus, Ele fala: corta, mas o Senhor Jesus diz: não, espera, meu Pai, espera, meu Senhor, né, que eu vou tentar de novo, eu vou levar uma palavra para ele, eu vou usar um servo, eu vou usar uma pregação, eu vou usar um vaso lá para falar com o teu irmão, para exortar ele, né, eu vou escavar ele, vou adubar ele para ver se ele vai dar fruto, né. Espera mais esse ano, não corta ainda. Isso aqui é uma amostra da misericórdia de Deus para muitos cristãos, para muitos de nós, para aqueles que estão esfriando na fé, para aqueles que estão esfriando na caminhada, na obra, aquele que não evangeliza mais, né? Aquele que não usa mais de misericórdia com o próximo, de amor ao próximo, com o irmão. Isso é uma grande amostra da misericórdia de Deus, né? E o amor do Senhor Jesus que intercede por nós. Ele intercede a Deus
pela nossa vida. Espera, Pai, mais um pouco, né? Quem sabe ele dá mais fruto. E se não der, corta. É uma palavra muito triste, mas vai ser cortado. Mas aí alguns podem perguntar, tá, mas eu não morri ainda, né? Eu estou aqui. Mas a pior morte é espiritual. Às vezes, Deus, o juízo de Deus para a nossa vida de cristão, ele retira o temor. Está escrito, Deus fala, e porei o meu temor em vossos corações para que não vos aparteis de mim. A pior coisa para um cristão é perder o temor de Deus. A pior coisa que existe na vida de um crente, a pior maldição para ele é perder o temor de Deus. Porque se ele perdeu isso, ele não tem mais sensibilidade contra o pecado. Ele peca, para ele está tudo certo, ele não sente, né? Ele não se comove, ele não tem noção do erro que ele está fazendo. Isso é uma forma de juízo de Deus. Ah, mas eu não morri ainda. Tu pode estar morto espiritualmente, tu nem sabe. Porque quem está morto espiritualmente não sente nada. E no Evangelho de João também tem um retrato muito bom disso. Evangelho de João, capítulo 15. A videira e os ramos. João, capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nós somos os ramos, e Jesus é a videira. E os ramos está enxertado na videira. E todo ramo, todo crente que estando em mim, em Jesus, não dando fruto, Deus, ele corta. E todo aquele que dá fruto, Deus, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, uma árvore, para ela dar mais fruto, para ela crescer mais rápido, né? Aquela árvore que é boa, os jardineiros, eles podam ela direitinho, eles tiram aqueles galhos secos, né? Eles dão um tratamento ali para aquela árvore ficar bonita, para crescer mais. E assim é Deus também. Ele vem, né? Ele poda, ele aduba, ele molha a terra para aquela árvore crescer, para dar fruto, né? E às vezes esse podar de Deus, às vezes pode ser um fogo da tribulação, né? Que diz em 1 Coríntios 10, 13, que não venha a nós tribulação ou tentação alguma, ou provação alguma, né? Que não seja humana, mas fiel é Deus, para nos dar o escape, né, e graça para suportar. Às vezes Deus, ele traz para nós tribulações, provações, mas não para nos abater, mas é para forjar o nosso caráter, né, para nos fazer crescer a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e crescer a estatura de Cristo, a varão perfeito, né, como diz a palavra. Então nem toda tribulação, com certeza, não é para nos derrubar, né? É Deus corrigindo o seu filho, exortando, né? Podando, limpando, para que ele dê mais fruto ainda, forjando, né? E amadurecendo o nosso caráter de cristão como crente, né? Temos que crescer na graça e no conhecimento. Ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda. Ó, aquele que está dando fruto, Deus, ele vai podar, ele vai dar um jeito dessa árvore ficar mais bonita ainda, dar mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Tem um detalhe nesse versículo 4, ó, que muitos dizem também, não, que o Espírito Santo habita em mim. Mas só que tu olha para os frutos, né, para a vida daquela pessoa, que o Senhor disse que conhecereis a árvore pelos frutos, né? E aí a gente olha para os frutos desse irmão, dessa pessoa, mas não condiz que ele está permanecendo em Cristo. Mas aqui diz, ó, o Senhor diz, ó, permanecer em mim. Ou seja, primeiro nós temos que permanecer em Cristo. E Ele vai permanecer em nós depois. Então, nós temos que permanecer em Cristo, então Ele vai permanecer em nós. Continuando, nenhum ramo
que é nós, os crentes, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Nós sozinhos não podemos dar fruto algum, porque nós não somos videira. A videira é o Senhor Jesus. E um ramo fora da videira não dá fruto algum. Assim como um corpo humano, no corpo, um dedo sem o corpo, ele está morto. Ele não faz movimento algum. Qualquer membro fora do corpo humano, ele morre, ele apodrece, ele seca, ele não tem vida, ele não tem movimento. E assim é o crente não estando em Jesus. Nada de si mesmo pode fazer. Apenas ele pode produzir fogo estranho, né, falso fogo, filosofias humanas, mas nada de Deus. É isso que acontece. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E quantos irmãos hoje convencidos, né, soberbos, né? Eu posso, eu tenho, eu faço, eu aconteço, né? Mas a palavra diz que Deus, Ele é o grande eu sou. Ele diz, eu sou. Né? Nós não somos nada. Deus é. Sem Deus, nada podemos fazer. Por isso que o Senhor Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Só permanecendo em Jesus para dar fruto. Senão nós não temos capacidade alguma. O sangue, ele não vai fluir pelos membros do corpo, pelos dedos das mãos, pelos olhos, se não estiver ligado no corpo, no coração do corpo, que é o Senhor Jesus. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Ou seja, quem bombeia essa vida em nós é o Senhor Jesus. Não temos vida sem Ele. Não temos vida de oração, não temos vida de palavra, não conseguimos entender a palavra sem o Espírito Santo, não podemos dar fruto, não podemos pregar com unção, com poder, sem o Espírito Santo, sem a presença do Senhor Jesus. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aqui tem uma palavra muito especial, aqui, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. É o mesmo que dizer, é impossível algum ramo que se diz estar verdadeiramente em mim, em Cristo, não dar fruto. Agora, se nós somos cristãos, dizemos que estamos em Cristo, nós temos que dar muito fruto. É impossível um cristão ser crente em Jesus Cristo e não dar fruto. Tem algo de errado com a vida dele. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos, tais crentes, tais cristãos, são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Mais uma vez aqui a representação do juízo, para esses falsos crentes. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse uma palavra em Mateus, que no grande dia do julgamento ele vai dizer, apartai de mim, eu nunca te conheci. Como assim nunca te conheci? Ele queria dizer que não que a pessoa um dia foi crente, que eu te conhecia antes e agora não te conheço mais. Essa pessoa nunca foi cristão, nunca nasceu de novo. E são queimados. Verso 7. Serão lançados no fogo do inferno, no lago de fogo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então essa parábola da videira retrata muito bem que todo aquele crente que está fixo em Jesus, é impossível ele não dar fruto. Ele tem que dar fruto de piedade, de santidade, de temor, de amor ao próximo, na obra de Deus, na pregação, na evangelização das pessoas, aconselhar o irmão. Ou seja, a vida dele vai estar repleta de fruto. Tem que ter frutos. Então não tem essa de o crente, não, eu só vou na igreja lá, me reúno e volto para casa. Não podemos ser crentes frios, mornos, sem atividade,
Nós temos que ter atividade na obra de Deus. E 1 Coríntios 15, no último verso, depois que o apóstolo Paulo fala sobre a vinda do Senhor, ele termina dizendo para os irmãos: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Olha a palavra que ele deixa para os irmãos. Abundantes, sejam fartos, sejam produtivos. Abundantes também quer dizer produtivos, fartos. Temos que ser produtivos na obra do Senhor. Senão ele vai nos cortar, ele vai nos lançar fora, ele vai nos lançar no fogo. Aquele ramo que está seco, que não tá produzindo fruto, Deus ele vai cortar. E esse ramo é aquele crente que é frio, é morno. Ele não tem atividade, ele não faz nada. Deus, ele deu dom a ele, só que ele enterrou o dom. Ele acha que aquele dom, que aquele talento especial que Deus deu para ele é pouco, não é nada. Ele queria um dom maior, um dom mais exterior, ele queria mostrar mais, entende? Mas tudo que vem de Deus é bom e é para um fim proveitoso, como diz a carta de Coríntios. E eu falei que essa palavra ia ser muito curta, mas é uma palavra de reflexão para nós ter atividade na obra de Deus, porque essa também é uma palavra muito séria e essa palavra é para os cristãos, é para aquele que se diz crente. E Jesus ele disse em João 12, 26, que aquele que me servir, meu Pai o honrará. Todo aquele que serve a Cristo de coração na obra de Jesus, ele vai ser honrado por Deus. Ele não vai ser tratado com descaso. Deus vai coroar ele sim, vai recompensar ele sim. Aquele que me servir, disse Jesus, aquele que servir o Filho, o meu Pai vai te honrar. Então era uma breve palavra mesmo que eu queria falar, mas de muita reflexão para a nossa vida, para cada um de nós. Então em nome de Jesus eu deixo essa mensagem. Amém, irmão Marion? Glória a Deus, amém, irmão Joel? Muito boa, né? Interessante, né? Penso de Deus a mensagem que o irmão trouxe. E gostaria de comentar brevemente também aquela passagem que o irmão falou, que Mateus, né, no versículo 15 ali, que fala que os dons são distribuídos, né, Deus distribui os dons conforme Ele quer, porque Ele conhece nossas características, né, conhece, enfim. A cada um segundo a sua capacidade, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, a pessoa não se acha capaz, né? Ela até foi revelada que ela tem esse dom, essa pessoa, mas ela tem um certo temor, um certo receio, ou crê que aquele dom é irrelevante, não. Quando, na verdade, pouco caso, né? Faz pouco caso, exatamente. Quando, na verdade, né, todos os dons são para edificação da igreja, dos irmãos em geral. E como Paulo diz, né, buscai os mais excelentes dons, né? Claro que tem dons que são mais excelentes, né? Quer dizer, requerem mais responsabilidade, mais, enfim, né, mais interesse, mais seriedade, mais profundidade, mais temor de Deus, né, mais consagração a Deus para que seja colocado em prática e que a igreja seja edificada. Mas não que os menos excelentes dons também não sejam importantes, senão Deus com certeza não teria criado esses dons e dado aos homens, né, irmão João? E 1 Coríntios 12 também fala, né, que o Espírito Santo ele reparte a cada um para um fim proveitoso, né? Sim. Então todo dom, por menor que possa parecer ser, né, Deus ele não dá nada inútil, ele dá para um fim proveitoso para o reino dele. Só que os irmãos, eles queriam ter mais, né? Queriam ter, né? Tem irmãos que é assim, né? Que se acham diminuídos, né? Por não ter um dom exterior, entende? Sim. E muitos têm, por exemplo, recebem 5 talentos e usam 3 talentos, ou 2, né? E deixam 2 ou 3 de fora, em segundo plano. Fazem pouco uso ou não fazem uso, enterram os talentos. Né? Eles dão mais ênfase naqueles que aparecem mais. Né? Exato, né? E não pode ser assim, né, irmão Joel? Porque
tem muitos que pensam, não, eu vou usar esse outro talento que é mais excelente porque eu vou ser mais visto. Não, não é dessa forma. Não é, os dons não são para nossa... para nos promover, não, muito pelo contrário, né? Misericórdia, quem somos nós, se em primeiro lugar não fôssemos escolhidos, né, irmão Joel? Então, em segundo, sem Deus, como o irmão falou, nós nada somos, nada podemos fazer. Né? Então, quem somos nós para dizer, não, eu vou usar esse talento, eu recebi 5 talentos, eu vou usar esse aqui, aquele outro, porque eu vou ficar em evidência. Misericórdia, não. Não é desse jeito. Vamos usar todos os 5 talentos e vamos pedir que o Senhor nos use, nos capacite para sermos usados em mais talentos, em mais dons, mais ministérios e colocar em ação. Né? Não é para ser enterrado nenhum talento. É colocar em ação, se manter ativo na obra de Deus, para edificação da igreja, porque a última hora é chegada, né, irmão Joel? Os tempos estão aí, nós estamos acompanhando os estudos, né? Os irmãos acompanham nas suas casas, nas igrejas, tem a Bíblia à sua disposição e temos visto aí que os últimos tempos, os sinais dos tempos estão chegados, né, irmão? Temos visto fome, guerras, terremotos, enfim, né? Apostasia se aproximando, aumentando cada vez mais, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Os talentos, os dons estão sendo enterrados, estão sendo pouco usados, né? Não estão sendo usados como deveria ser usados, né? Como deveria ser feito. E como o irmão falou, né? Naquela passagem ali, vai chegar aquele dia, né? Afastai-vos de mim, não vos conheço. Misericórdia, né, irmão Joel? Com certeza, e a palavra diz também, né, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios também, né, que ele comparou a igreja com o corpo humano, né, que não aqui, por exemplo, que o menor dos, por exemplo, o meu dedo mindinho, né, ele não vai ter utilidade porque ele é o menor membro do corpo, ele tem uma função especial. Então todo aquele crente que tem um dom, um talento especial que ele acha pouco, ele tem uma funcionalidade especial. O corpo, ele precisa desse pequeno membro para ele ter alguma atividade. Exato, né? Pô, dá para fazer até um teste em casa mesmo, né, irmão Joel? Imagina sem esse dedo mínimo, né? Poxa, olha a falta que faz, né? Para pegar um objeto, para manusear muitas coisas. Tenta caminhar sem o dedinho pequeno do pé. Boa, misericórdia, já dá um desequilíbrio tanto, né? Então todo o dom, por menor que seja, né, Deus ele deu para um fim proveitoso, né? Exato, ou um olho teu, né, fecha, né, e enxerga só com o outro, já dá uma diferença e tanto. Então, quer dizer, todos os membros, todos os dons são importantes. Né? Então, todos os membros, todos os cristãos receberam dons, receberam ministérios, e é para ser usado, é para ser... E também, quanto a isso, né, de os irmãos esfriando e enterrando os dons também, né, a palavra se cumprir, né, porque o Senhor disse, né, que nos últimos dias, né, o amor de muitos ia se esfriar, né. Exato, e tem se confirmado. Então é o próprio cumprimento da palavra também, né. Tem se confirmado isso aí, né, irmãos? E o nosso papel aqui é isso aí, né, irmão Joel, é alertar os cristãos para que não entrem nessa lista, né, daqueles que estão esfriando na fé. Não, muito pelo contrário, vamos nos avivar, né, fazer um avivamento particular em primeiro lugar, e vamos passar esse conhecimento, vamos passar o temor de Deus, vamos passar tudo aquilo que a palavra nos ensina com respeito principalmente à salvação, né? A santificação, o amor a Deus, o conhecimento do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, enfim, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas que por diversos motivos as pessoas não obedecem, né? não levam tão a sério, né? Entra num ouvido e sai no outro, né? Ouve hoje e amanhã já esquece. Não, temos que manter a palavra viva no nosso coração, porque a palavra ela é viva, ela tem que se manter viva, temos que meditar nela de dia e de noite, né? Não podemos dar brecha para o inimigo trazer pensamentos pecaminosos, nocivos à nossa mente, querer nos esfriar na fé e aos poucos nos afastar da palavra, e aos poucos nos afastar também da salvação. Com certeza, né? E também nós como cristãos, né, nós temos que nos exortar uns aos outros, né? Tanto que o apóstolo Paulo disse, né, exortai-vos e consolai-vos uns aos outros nessas palavras, né? Exato.
Então a nossa vida entre nós cristãos é sempre, né, ficar alertando um ao outro, né? Sim. Para não deixar cair, não deixar dormir, né? Exatamente, como dizem Hebreus, né, no dia que se chama hoje, né? É hoje, né, irmãos? É hoje que nós temos que nos alertar e alertar aos irmãos. Né? Dá uma chacoalhada, né? Oh, acorda tu que dormes, né? Levanta e anda, não é aqui o teu descanso. Vamos, né, nos consagrar mais a Deus, vamos usar esses dons, esses talentos, que por um motivo ou outro, né, que não estão sendo usados. Vamos colocar em prática, vamos atender o ID de Jesus, seja qual for o dom, seja de profetizar, de pregar, de ensinar, de louvar, né, dons e ministérios, enfim, vamos fazer a obra de Deus, porque os dias são maus, vamos aproveitar enquanto é dia, porque a noite se aproxima, enfim, vamos colocar em prática o Evangelho de Cristo, né, irmãos? Porque não podemos olhar só para o nosso umbigo, só para nós mesmos, e muitas vezes nem para nós mesmos olhamos, né? Vamos esfriando na fé, não ficamos preocupados até com nós mesmos, com a nossa família, né? Vamos nos desinteressando, esfriando, não pode ser desse jeito, temos que nos fortalecer no Senhor, na sua palavra, em Jesus Cristo, buscar a cada dia em oração, estudar a palavra todos os dias. Eu sempre digo, pelo menos 15 minutos, né? O dia tem 24 horas. Se nós tirarmos 15 minutos, olha só que tempo, né? É ridículo o tempo, né, de 15 minutos comparado com as 24 horas que nós podemos tirar para estudar a palavra. Não apenas ler, mas ler um capítulo ou meio capítulo e meditar naquilo que leu, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para que dê sabedoria e entendimento e para que haja uma assimilação daquela palavra, que aquela palavra seja colocada no coração e entendida da maneira que ela está escrita, e não com particular interpretação, né? Não é, irmão João? Certeza, tem que ler e meditar, né? Tem que assimilar o que está entendendo, né? Porque você falou em 15 minutos, né? Exato, é o mínimo, né, irmão Joel? Às vezes, quando eu estou lendo um versículo, às vezes eu fico 2 horas só no versículo. Desse jeito, né? E nós já vamos divagando com um versículo, já puxa outra passagem, assim. E vai puxando tudo ali, vai vindo na mente, né? Vai acumulando. É bênção de Deus. Só naquela passagem ali, né? Eu digo 15 minutos para aqueles que, né, que tem pouco tempo ou não tem o hábito da leitura diária, né, irmão? Mas começa com 15 minutos, com 10 que seja, né? 10 minutinhos. Quando veja... Com certeza, tudo é válido, né? Vai crescendo, né? De glória em glória, né? Vai crescendo. Exatamente. Quando veja a agenda do abençoado já começa a aumentar, né? De 10 para 30. Quando veja, consegue mais um tempo, já remaneja a agenda dele, hoje eu já vou fazer 1 hora de estudo, sabe? Porque é isso, irmão Joel. Deus age dessa maneira. Olha o amor de Deus por nós. Ele vai colocando um apego à palavra, uma curiosidade, um amor pela palavra, né? Porque ela é viva e ela vai nos conduzindo. Né? Vai compreendendo mais. Isso, né? Nós vamos compreendendo, entendendo e cada vez mais sede e fome da palavra, né? Porque nós nunca sabemos tudo, né, irmão Joel? Né? Nós sabemos muitas passagens, mas cada dia ela nos surpreende, porque ela nos ensina a cada dia que nós lemos, nós aprendemos um pouco mais de determinado trecho que nós lemos, né? Nós podemos pegar qualquer trecho, qualquer versículo, mas a cada dia, aquele mesmo versículo que nós lermos, nós vamos aprendendo um pouco mais daquilo que é lido. E dessa forma, né, irmão? Então da outra visão de novo, né? Com certeza, outra visão. Então não tem desculpa. Nós temos que ter contato com a palavra de Deus. E aquela palavra que tu disse também, que tu repetiu ali, que o Senhor Jesus disse, né? Que sem mim nada podeis fazer, né? Sim. E quantos homens hoje aí, pastores e líderes aí, né? Que se dizem homens de Deus, líderes de ministérios, né? Que não tem mais a presença de Deus, né? E estão fazendo tudo com a força do seu braço, levantando fogo estranho, né? Quanta coisa acontece, né? Soberbo no coração, né? Misericórdia, tem o que mais tem, infelizmente. Ele fazer tudo com a força do seu braço, mas sem Espírito Santo. É verdade. Então, só na sombra do que foram um dia, né? Um dia até foram grandes homens de Deus, usados nas mãos de Deus, mas que caíram na fé, né, irmãos? Então, como líderes carismáticos que são,
arrastam multidões, né? Dezenas, centenas de pessoas. Mas como ele está na carne, ele vai atrair só carnal, né? Exato. As pregações dele é só material. Misericórdia. E o mundo se encaminha para o fim, né, irmão Joel? O final A dos palavra tempos. tem que se cumprir, né? É o que o Senhor disse, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Exato. Então, querendo ou não acontecer, vai se cumprir cada jota, cada tio, né, da palavra de Deus, vai ter que se cumprir. Não tem jeito. A palavra ela é inerrante, né, irmão? Não tem escapatória. Então, tá, irmão Joel, mais alguma palavra, algum recado, Irmão, fica à vontade. Já dei o recado de hoje, irmão, era isso mesmo. Então tá bom. Deus abençoe. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe a tua mensagem. Eu vou estar na escuta aí. Amém. 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 Deus Então, abençoe, paz do irmão. Senhor para os ouvintes aí. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor, irmão Joel. Glória a Deus. Então, tivemos aí o irmão Joel. Glória a Deus. Mas é uma benção, né, irmão? Não importa o meio. Graças a Deus a mensagem foi pregada, foi anunciada, né, bem audível, e é para nossa edificação. Glória a Deus. Então vamos ouvir mais um louvor. Os irmãos que quiserem participar, liguem 34437812. Em nome de Jesus nós vamos estar atendendo aqui. 34